O que é oração? Nós falamos aqui no primeiro dia, uma promessa quase incrível. Ontem nós falamos pedindo sinal a Deus, e hoje nós iremos falar sobre oração. O que é oração? Segundo o vocabulário, oração significa uma palavra dirigida a alguém. No nosso caso, dirigida a Deus. Amém, igreja? Mas oração, ela significa uma palavra dirigida a alguém. Agora, oração, para aqueles que vivem a vida cristã, ela é a apresentação de nossas petições a Deus, solicitando-lhe segundo a sua vontade, em nome de Jesus Cristo, com confissões de pecados, agradecendo e reconhecendo as suas misericórdias. Oração é comunhão, oração é momento de qualidade. Oração é um diálogo, duas pessoas falando, e não um monólogo, apenas um falando. A oração é a aproximação que nós, como seres humanos, temos de se aproximar do divino. O único meio que nós temos de ter momentos com Deus é através da oração. A oração, ela se dá de forma falada, cantada, silenciosa, em pensamentos. Mas a oração é o elo que nos conecta a Deus. Sem oração, não há vida espiritual, não há vida cristã sem a oração. Vamos seguir alguns tópicos para nós então entendermos o que é oração. Primeiro, orar é voltar a alma a Deus. Oração é você elevar a sua alma ao Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo de números 25, versículo 1: a ti, Senhor, elevo o meu ser. Em uma outra tradução está escrito: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor, eu retiro a minha alma de mim e elevo ao Senhor. Na nossa alma está todo o centro das nossas emoções, os nossos questionamentos, os nossos sentimentos. Tudo o que sentimos e passamos é por causa da alma. A oração é o momento de nós elevarmos a Deus todo o nosso ser, toda a nossa vida, em plenitude, em agradecimento, em louvores. Quando elevamos a nossa alma para Deus em oração, isso nos dá um grande privilégio de Deus trabalhar na nossa vida. Quando nós elevamos a nossa alma a Deus, nós damos a oportunidade de Deus trabalhar a vontade dEle nas nossas vidas. E Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós nos motivamos em nos aproximar de Deus, para deixar então Deus trabalhar dentro de nós. Porque a oração, amados, nada mais é do que um momento em que nós iremos se conhecer e então conhecer os projetos de Deus para a nossa vida. Ninguém irá desfrutar dos projetos eternos de Deus sem ter vida de oração. Ministério nenhum cresce sem oração. Projeto nenhum se desenvolve sem oração. Nós podemos sim ter uma vida de sucesso na terra, dependendo do que você fizer, do seu esforço, do seu estudo. Você pode conseguir sucesso que o mundo então atribui de sucesso, mas você será uma pessoa espiritualmente falida. Você não controlará as suas emoções, não terá domínio próprio, será refém de si mesmo, poderá ter tudo,
menos o controle de si mesmo. Agora a oração é o contrário. A oração nos faz desapegar de tudo o que há nessa terra e nos eleva a uma dimensão diferente. Nos faz enxergar com os olhos espirituais e não com os olhos físicos, como aconteceu uma época em Israel, em que toda a cidade foi cercada e o moço Geazim, que servia a Eliseu, ele ficou muito preocupado porque o exército do inimigo estava cercando a cidade, olhando com os olhos físicos, preocupação natural de todo ser humano. Mas o profeta, que tinha vida escondida em Deus, o profeta que não recebia suborno de ninguém, ele já tinha visto o que Deus tinha preparado. Então o profeta disse: Senhor, abre-lhe os olhos. E quando os olhos de Geazim é abertos, ele vê então todo o exército, carros, cavalos, cavaleiros, um exército celestial pronto para batalhar pelo povo de Deus. Quando nós andamos na atmosfera física, nessa atmosfera terrena, nós só iremos observar, ver, enxergar os obstáculos. Nós iremos receber então o diagnóstico do câncer. Nós iremos puxar o extrato bancário e a conta estará zerada. Você vai olhar para a situação de um filho, de um neto, e você vai ver apenas a situação. Mas quando nós temos uma vida escondida em Deus através da oração, quando a nossa alma é elevada a Deus, todo o nosso ser a Deus, os nossos olhos se abrem e nós olhamos além das circunstâncias. O Senhor sempre tem uma visão nova para aqueles que buscam o Senhor. Quando então Pedro viu a cruz, ele pede então aos romanos e aos judeus, os dois juntos: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre. Pedro não pediu para não ser crucificado, ele não pediu defesa e nem uma audiência. Ele pediu para morrer de forma diferente, porque ele se achava indigno de morrer da mesma forma do que seu mestre. Por que Pedro pediu isso? Porque ele contemplava os céus e a maravilha de Deus. Por que Estevão ora pelos que estavam apedrejando? Porque Estevão não via as pedras, Estevão não via os homens que estavam lhe tacando pedra. Estevão via os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. O homem e a mulher que vive na atmosfera da adoração, ele vê aquilo que ninguém consegue ver. As pessoas te pedirão natural, mas você dará o que Pedro e João deu: não dinheiro, mas poder de Deus. É essa atmosfera, é esse o poder que nós queremos nos envolver durante esse ano. É experimentar e orar, é elevar nossa alma a Deus. Não aquela oração rápida, aquela oraçãozinha: eu tenho que ir para o serviço, meu Deus, Senhor, abençoe esse dia, abençoe minha casa, abençoe minha família, Senhor, seja comigo, abençoe as pessoas que lá estão, lembra-te de mim, Espírito Santo. Não, mas é aquietar a nossa alma, é entrar dentro do quarto, fechar a porta e esquecer do mundo, esquecer dos afazeres, aquietar a alma. Porque te abate, ó minha alma, confia em Deus, espera em Deus. Oração é a elevação da nossa alma a Deus. Quando elevamos a nossa alma a Deus, estamos nos colocando à disposição de Deus. Nós somos pessoas que estamos ali. A qualquer momento Deus pode nos chamar para um serviço específico, e você terá tempo para isso. As pessoas que dizem que não tem tempo para a igreja, que não tem tempo para
executar um ministério que não tem tempo para oração, é mentira desfarrapada, é mentira, porque Deus, Ele te chama à disposição. Você está à disposição de mim, meu filho? Pois eu estou à disposição de você 24 horas. Quando você precisar de mim, é só falar, eu estou aqui. Nós estaremos da mesma forma à disposição de Deus, qualquer hora, a qualquer momento. Ou a nossa vida é muito preciosa, o nosso trabalho é muito precioso, sabe, oração não precisa de miticismo nenhum. Você pode ter uma vida de oração no trabalho que você está, você pode ter uma vida de oração na sua casa, em qualquer lugar, mas enquanto você não aprender a elevar a sua alma a Deus, não adianta. Sabe aquele negócio de a gente se ajoelhar e ficar olhando o relógio para ver se já passou o tempo? Isso não é oração. Maomé, o fundador do islamismo, ele vai dizer que existe 3 estágios para a oração. Primeiro, é quando nós simplesmente oramos, ajoelhamos e fazemos as nossas petições e os nossos agradecimentos. Esse é o primeiro estágio. Eu acho que todas as pessoas fazem isso. O segundo estágio é quando, pelo um grande esforço, nós nos concentramos em Deus e não deixamos a nossa mente vagar na hora da oração. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é quando você luta com Deus para sair da presença dele. O terceiro estágio, você entrou na presença de Deus de uma forma tão magnífica que você tem que lutar contra você mesmo para poder sair da oração. Você esquece dos compromissos, do trabalho, de tudo. Eu me recordo que várias vezes eu entrei no quarto para fazer um estudo bíblico e fiquei a noite inteira. Eram momentos mágicos que eu tinha com Deus. Ficava a noite inteira. Eu lia a palavra e fazia uma autoanálise da minha vida. Uma época, em Goiatuba, nós estávamos numa campanha de King's Kids. King's Kids, para quem não sabe, é um ministério que a Jocum, que é uma agência missionária, ela desenvolve. Todas as férias, crianças de 7 a 14, 15 anos, crianças e adolescentes, elas doam as férias para Jesus, de várias denominações. Então elas se reúnem na Jocum, cerca de 40, e nós sempre entramos em contato com uma cidade, com um pastor que nos recebe, e durante o mês de férias, nós evangelizamos toda a cidade com as crianças. E nesse ano em Goiatuba, em Goiás, nós fizemos uma campanha diferenciada chamada King's Kids Esportes. E lá nós montamos um time de futebol, fizemos um campeonato que balançou a cidade. E nós evangelizamos muitos homens e mulheres naquele ginásio de esporte, no intervalo de um jogo para outro. As crianças entravam com coreografia e dança, depois se assentavam na torcida e falavam de Jesus enquanto o jogo rolava. Era incrível, cada domingo vinha mais pessoas para a igreja. Cada domingo que passava, no último domingo, a igreja não coube de pessoas. Era magistral ver as crianças reunidas, 7 horas da manhã para a devocional, cada uma no seu cantinho, com sua Bíblia, buscando a Deus, 1 hora de devocional. Depois nós nos reuníamos para a primeira oração do dia, e todos oravam meia hora. Íamos para o café da manhã, depois para o estudo bíblico. Depois do estudo bíblico, cada um tinha sua tarefa: lavar suas roupas, cuidar da sua, arrumar o seu colchão. Nós ficávamos acampados em colégio, e as últimas horas da manhã era ensaio, porque à tarde era evangelismo. Isso durante 30 dias, com 40 adolescentes. E numa dessas tardes, quando eu terminei de treinar os meninos, eu conversei com aqueles meninos. Tinha muitos com dificuldade na sua casa, relacionamento com o pai, com a mãe. E eu, da minha forma simples, aconselhando cada um deles.
tentando suprir a ausência do pai de alguns. E quando eles saíram, eu fiquei na quadra. Eu peguei a bola, eu me lembro, era uma escola, e o sol já estava baixando, começou a ter aquela penumbra. Então quando assim a gente não conseguia mais ver ninguém, eu deitei na calçada, de costa a uma sala, e eu só disse assim: Espírito Santo, eu queria tanto sentir a tua presença. Na noite anterior, eu tinha passado a noite inteira lendo o livro de Mateus. Comecei o livro de Mateus 10 da noite e terminei 5 horas da manhã. E eu fechei meus olhos, amados, e foi mágico. De repente veio um vento, aquela brisa como se eu estivesse à beira do mar, mas uma brisa calma, serena, com um pouco de orvalho. Eu senti molhar assim meus pés um pouco. Aí eu senti aquele vento vindo dos meus pés até a minha cabeça. Na cabeça ela parou. Então eu senti que o Espírito Santo estava ali. E eu não abri meus olhos. Eu fiquei ali, só sentindo aquele momento. Mas amados, eu não sentia mais o meu corpo. Parecia que eu tinha sido transladado. Aquela brisa me deixou adormecido. E uns 5 minutos depois, eu ouvi uma voz: Francisco, Francisco, vem que você está na escala da janta. Era a líder da campanha me chamando. Mas amados, para mim foi algo extraordinário. Extraordinário. Então, amados, oração é elevar a nossa alma a Deus. É falar da nossa dor, da nossa angústia, do nosso sofrimento. É trancar a porta do nosso quarto. Se você não consegue orar, fique em silêncio. Vai meditando, vai buscando a presença do Senhor. Deixa um hino que eleva o nome de Deus. Comece a entrar na atmosfera, comece a pedir a presença de Deus. Ele é real, gente. Ele não é um mito, ele é verdadeiro. E ele se relaciona com aqueles que o buscam. Segundo tópico, oração não é um método de persuasão dirigida a Deus para levá-lo a fazer o que queremos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 26, 39 e 44: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 44. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Oração não é um método, não é o segredo, não é um pozinho mágico que você vai chegar diante de Deus e persuadir Ele a fazer o que você quer. Oração não é dizer assim: olha, você mexeu comigo, agora Deus vai acabar com sua vida porque Ele me ama mais. Não, você não vai ser mais amado de Deus porque você está orando, e nem amado menos porque não está orando. A oração, ela faz bem para nós. A oração, ela muda, é o nosso interior. Então não é um método para você ficar persuadindo a Deus. Olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Não, mas oração é fazer com que a vontade de Deus seja feita. Às vezes você quer que algo tanto aconteça na sua vida. Eu me lembro de um amigo, eu estava em Goiânia, nessa época eu já era casado, e ele, lá do Maranhão, Sambaíba, e ele estava com sua esposa doente, em Goiânia, e nós nos encontramos por acaso. Então nós conversamos muito, e ele relatou o caso. Ele disse: olha, Francisco, a minha esposa está muito doente. Ela veio apenas para fazer o enxoval da criança. Foi fazer um exame de rotina e descobriu que estava com a doença gravíssima. Está internada até hoje. E Francisco, eu estou orando a Deus. Eu orei a Deus até ontem,
para Deus curar minha esposa, que eu não aguento mais ver ela naquele sofrimento. Mas ontem pela manhã, quando eu fui orar a Deus, eu vi uma voz dizendo assim: ora para que a vontade de Deus seja feita. E eu orei, Francisco, para que não a minha, mas a vontade de Deus fosse feita. Ele pegou meu telefone, eu falei que iria orar. No outro dia, ele me ligou, falando que ela tinha ido encontrar o Senhor, e o filho também. E quando eu encontrei com ele, em uma reunião com a família, em uma paróquia, lá em Goiânia, eu falei: cara, eu não tenho palavras. Aí ele falou assim: não, Francisco, o Espírito Santo me consolou naquele dia de manhã, quando disse para fazer a vontade dele, e eu sou apenas servo. A vontade do Senhor foi essa. Eu creio que ela está melhor do que aqui. A oração não é método para você ficar persuadindo a Deus, mas para você descobrir qual é a vontade do Senhor. E às vezes a vontade do Senhor, ela não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, mesmo não sendo a nossa vontade, ela nos consola, ela nos deixa feliz, ela não nos decepciona como o mundo. A oração, ela não modifica o propósito eterno de Deus, embora ela libera poder. Os projetos eternos de Deus continuam, mas a oração, ela libera poder. A oração libera poder nas nossas vidas, em tuas mãos, na tua boca. É só você exercitar a oração. Não devemos pensar na oração como uma forma de vencer a relutância com Deus, mas como a apropriação de mais elevada, boa vontade de Deus nas nossas vidas. Nós iremos nos apropriar da boa vontade de Deus nas nossas vidas, amados. A oração é isso, é que o seu reino venha à terra e que ele faça a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Nós já descobrimos? Se não, está na hora de descobrir. Está na hora de buscar Deus verdadeiramente para saber: Senhor, o que tu queres na minha vida? É hora, amados, de buscarmos o poder da oração. Terceiro tópico: oração nos leva a ter comunhão com Deus. Oração é nos levar a ter comunhão com Deus. Se você ora e não tem comunhão com Deus, você não está praticando oração. E o que é a oração? João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Ficamos conhecendo melhor as pessoas quando nós conversamos com ela, não é verdade? Quando nós conversamos com as pessoas, quando nós tiramos tempo de qualidade com as pessoas, então, amados, nós passamos a conhecer essas pessoas. E a oração é isso. Oração é nos elevar a ter essa comunhão com Ele, é conhecer Ele. A vida eterna é essa, que conheça a ti só, por único Deus, e Jesus Cristo, a quem enviastes. A oração nos revela mais de Deus. A oração é nada mais do que um senso da presença de Deus. A oração é buscar o doador e não a dádiva. É quando você busca Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele tem a dar. Oração é comunhão, é conhecimento. Você conhece a Deus e você passa a ser conhecido de Deus. E isso nos leva a viver uma vida íntima com o nosso Pai. Outro tópico: oração é entrar na atmosfera da glória de Deus.
Gente, oração não é ficar de joelho e tirar 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, sei lá quanto tempo a gente tira, falando algumas palavras, não. Oração é você entrar na atmosfera de Deus. É você se elevar dessa terra e ir para o mundo espiritual. É se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Oração, amados, é algo que acontece nas nossas vidas, que nos deixa totalmente desavesso, pelo avesso, nos muda completamente. Agora, enquanto nós não entrarmos na atmosfera da glória de Deus, nós nunca experimentaremos o poder de Deus. Então, quando você começar a orar, você começa a orar exaltando a glória de Deus, o poder de Deus, a magnificência de Deus, os atributos de Deus. Porque só assim você vai então ter mais fé na sua oração. A quem eu estou orando? Olha só esse texto, 1 Timóteo capítulo 6, capítulo 6, versículo 15 e 16. Quando oramos, temos que ter em mente a dimensão da glória de Deus. Olha só o tanto que esse texto é maravilhoso. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sapieternno. A Ele que habita em uma luz inacessível, você não consegue ver Ele com seus olhos, apenas na dimensão espiritual. E houve um homem que entrou nessa dimensão espiritual, está registrado em Isaías capítulo 6, versículo de número do 1 ao 4, que diz assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa é a magnificência de Deus. Essa atmosfera espiritual nos leva a contemplar Deus quando nós o buscamos de todo o nosso ser, elevando a nossa alma a Ele, não usando métodos para pedir, mas para o buscar, entrando na glória do Senhor. Oração, gente, é entrar na glória do Senhor, é contemplar a glória do Senhor. Isaías viu isso, ele viu a glória, o templo se enchendo de fumaça, os umbrais se balançando, os serafins, o Senhor no seu trono. Agora, presta atenção, o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5, vai dizer: e disse: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Você já parou para imaginar que no lugar onde você se coloca de joelho se torna terra santa? Você já parou para imaginar e para pensar que quando nós nos reunimos nessa igreja, agora como nós estamos fazendo, por esses momentos de reunião, aqui se torna terra santa? E o que é que o Senhor disse para Moisés? Moisés, não vem para cá, tire a sandália dos pés. Aonde você está, Moisés, é terra santa. No momento que nós estamos reunidos em nome de Jesus, amados, não é momento para conversar, não é momento para olhar
computador, internet, celular, tablet. Quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, o lugar onde nós estamos, seja a nossa casa, seja o nosso quarto, seja a varanda de um quintal, seja a sombra de uma árvore, seja a igreja, ali é terra santa. Temos que ter reverência e temor pelo Senhor. Por que não acontece mais milagres hoje? Porque as pessoas entram e saem da presença de Deus na hora que quer, no momento que quer, não respeitam o lugar santo. Parece que a presença de Deus não está aqui. Quem está aqui sou eu, é a minha carne. Eu saio, eu me levanto, eu ando, eu volto. Não se concentra, não busca o Espírito que verdadeiramente habita no local. Então, enquanto nós não tivermos esse temor a Deus, nós não experimentaremos a atmosfera de Deus. Não. Só experimentaremos no dia em que nós tivermos noção que na hora da sua oração é momento sagrado. O lugar onde você está é terra santa, porque a presença de Deus habita ali. Ele está ali contigo, Ele está ouvindo a tua oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor junto ao Pai. Ele está intercedendo por ti com gemidos inexprimíveis. Ele diz que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo, Ele é convidado na primeira palavra da nossa oração. Ele já se faz presente. Nós não devemos desrespeitá-lo. Sabe, eu fico assim imaginando como que seria os anjos regendo o coral e o louvor a Deus nos céus. Tanto que o nosso louvor atual, ele está longe da glória de Deus. Os ministros não se reúnem para chamar a glória de Deus, para atrair a glória de Deus. Não se esvaziam, apenas se enchem de conhecimento, de conhecimento, de conhecimento e de conhecimento. Chegam 3 minutos antes do culto. O que nós vamos cantar? Vamos cantar essa que nós sabemos tocar bem. O que Deus quer ouvir? Ele é o homenageado da noite. Perguntou a Deus o que Ele quer ouvir. Amados, enquanto nós não tivermos temor a Deus, as coisas sagradas, nós iremos ser enganados como Eva foi enganado no jardim do Éden. Olha, se você comer dessa árvore, você não morrerá, mas você terá conhecimento. Da mesma forma, há de acontecer nas nossas vidas, e está acontecendo nas nossas vidas. O diabo diz: olha, vocês não vão morrer, vocês estão salvos, vocês vão para o céu, continue assim. E todos continuam da mesma forma, enganados e sendo enganados. Mas o Senhor está nos dando uma grande chance esse ano. O Senhor está nos chamando à dimensão da oração, amados. Nenhum louvor arrebata o coração de Deus, se antes ele não tocar o coração de Deus a sós. Pessoas para arrebanhar multidões tem por aí. O Bel, a Ivete Sangalo, o Asa de Águia vão arrastar multidões agora no carnaval, assim como cantores gospel. Mas eu quero saber aquele que enche o templo de fumaça, aquele que faz os portais das portas se moverem, aquele que faz o aleijado sair andando, aquele que sente realmente a atmosfera do poder de Deus. E isso não se dá se não for pela oração. E a igreja que ora, ela move cidades. Países não suportam o poder de uma igreja que ora. Pastor, minha vida está difícil na minha casa. Amados, todos nós estamos com a vida difícil. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos dias trabalhosos. Eu vou te passar um segredo: oração. Com mais um pouco de oração e temor a Deus, você vai ver como você irá terminar o ano de 2017. Podemos nos aproximar da glória de Deus com toda a ousadia, porque o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24 diz: Pai, aqueles que me destes,
quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que o vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes ante a fundação do mundo. João 17, 24. Quem é escolhido de Deus? Se você é escolhido de Deus, meu irmão, então você tem acesso à glória de Jesus Cristo. Ele orou ao Pai para que eles tenham também acesso e vejam a minha glória, porque tu me amou, Pai. Antes de apresentarmos as nossas petições, vamos apresentar o nosso louvor, a sua glória, em nome de Jesus. Amém? O louvor e a adoração não somente abre as portas do céu para que nos achegamos a Deus, mas também prepara o caminho para que Ele nos abençoe. Olha só o que diz Salmos 50, 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Oh glórias, tu és tremendo, Senhor. Quando você entra nessa magnitude da glória de Deus, você apenas não só experimenta as bênçãos, não só abre os caminhos das bênçãos, mas você experimenta a glória do Deus Todo-Poderoso. Quando você entra na oração com louvor, quando você entra na oração exaltando a glória do Senhor Jesus, elevando a tua alma, você vai ver, meu irmão, que as portas dos céus estarão abertas, as orações chegarão a Deus, e as bênçãos virão sobre a sua vida. Quanto mais a glória de Deus nós estivermos, menos nós buscaremos as suas dádivas, os seus presentes. Quanto mais você se mergulha na glória de Deus, mais você se esquece do que você precisa. Aí você vai entender Mateus 6,36. O que me busca em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Como nós iremos buscar a Deus em primeiro lugar, que nos está faltando? Mas quando nós entramos na oração, buscando a glória de Deus, nós esquecemos das dádivas, nós ficamos na glória, os céus se abrem e a dádiva vem. Esse é o segredo, amados. Oração. Oração é a revelação das causas de Deus por meio do Espírito Santo. Ele vai revelar o profundo e o escondido. Oração é o Espírito Santo revelando, é o Espírito Santo mostrando. Eu me lembro bem de um testemunho de uma mãe, que às 2 horas da manhã, ela foi despertada pelo Espírito Santo de Deus. Ore pela sua filha. Então, sem hesitar, ela começou a orar, colocou de joelho e disse: olha, Senhor, eu não sei porque eu devo orar pela minha filha, mas se ela estiver sofrendo algum perigo, guarda-o. Se Satanás estiver armando alguma cilada, proteja das ciladas do inimigo. Se ela que estiver querendo desviar do teu caminho agora, guarde ela. E no mesmo momento, a sua filha estava fazendo um voo, uma viagem em um avião. A filha dela sentiu a necessidade de ir ao banheiro. Quando ela ia se levantando, ela ouviu uma voz dizendo: não vá. Então ela tentou a segunda vez tirar o cinto, e mais uma vez a voz disse: não vá. Então, quando ela se aquietou, o passageiro do lado dela se levantou, abriu a porta do avião e saltou. E tudo o que estava solto no avião foi junto, até então a porta se fechar novamente. Antigamente se abria, hoje já não abre mais, hoje é automático. E quando todos então, apavorados pelo acontecido, estão comentando o caso, ela liga para a mãe dela, depois do pouso, diz: mãe, minha filha, você está bem? Deus me despertou às 2h10 da manhã para orar por você. Então, em lágrimas, ela contou o acontecido.
Quem tem sensibilidade de Deus salva vidas. O Espírito Santo revela o oculto. Houve uma época em Israel que Deus falava para o profeta o que estava acontecendo lá no arraial do inimigo, quando eles faziam uma estratégia de guerra. O rei inimigo achou que tinha um inimigo infiltrado ali no meio, tinha um traidor, que tudo o que eles planejavam de guerra, Israel ficava sabendo. Até que um soldado disse: é o profeta de Deus que revela tudo quando tu falas aqui nessa câmara. Quando Deus tem um propósito, meu irmão, o que é natural deixa de ser natural e passa a ser sobrenatural. E é só a oração que nos revela os projetos ocultos de Deus. É só a oração que revela os projetos do Espírito Santo. E o Espírito Santo revela os projetos dele para nós. Olha só o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que você não sabe? Você está em dúvida em alguma coisa? Você tem um projeto e está em dúvida? Clama-me e te responderei. Eu te anunciarei coisas ocultas que você ainda não sabe. Isso só se dá através do poder da oração. E oração é a revelação dos projetos de Deus para nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Agora, o que é oração? O que é oração? Oração é um sinal de vida espiritual. Quem não tem uma vida de oração, também não tem vida espiritual. Quer saber se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Marque no relógio quanto tempo você passa de oração por dia. Porque não tem esse homem e essa mulher salvo, que experimentou o poder de Deus, que não tenha prazer na presença do Senhor. Oração nada mais é do que um sinal de vida espiritual. É mais provável encontrar vida em um homem morto do que vida espiritual em uma alma que não ora. Agora presta atenção. A razão do nosso fracasso é que vemos os homens antes de Deus. Sempre olhamos para os homens, nos decepcionamos com os homens e não olhamos para Deus. Não olhamos para o poder de Deus. E quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o Espírito Santo, buscando o poder através da oração, o Senhor nos dá visão, o Senhor abre os nossos olhos. E isso aconteceu muito na história. E eu não vou lá falar dos apóstolos, eu não vou falar do primeiro século da igreja. A igreja romana, ela tremeu quando Martim Lutero viu Deus. O grande despertamento começou quando John Edwards viu Deus. O mundo tornou-se a paróquia de um homem quando John Wesley viu Deus. Milhões foram salvas. Winterfield viu Deus. Milhares de órfãos foram alimentados quando George Miller viu Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem uma visão para você. O mundo, a sua casa, a sua cidade, o seu bairro, o convívio que você mora, ele pode mudar quando Deus então mostrar a visão para você. Mas você só irá ver se você estiver em comunhão, se você estiver com a alma elevada a Deus, quando você estiver com intimidade com o Espírito Santo, quando as revelações do poder de Deus ser revelado a você. E isso só se dá através da oração.